Essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Sim, Alexandre, está perfeito. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade, é um momento importante aqui da gente estar discutindo as ações de contingência, né? Então, com a licença da nossa magnífica reitora, eu inicio minha apresentação e dou as boas-vindas a todos aqui presentes, né? Bem, o plano de contingência para enfrentamento da pandemia de Covid-19 no âmbito da UFRJ é o tema, então, da minha apresentação. E eu, orientado pelo paradigma da gestão de risco em desastres, vou falar um pouco da necessidade, né, de desenvolvermos mais ações reativas, prospectivas do que reativas, né? Então, antes eu vou me apresentar um pouco mais a vocês. Atualmente eu estou diretor adjunto da Escola de Enfermagem Ana Nery, junto com a professora Carla Luzia França Araújo, com a professora Maria Manuela Villanova, que é vice-diretora da escola, e também presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Rio de Janeiro. Tem sido um grande desafio, né, estar na gestão nesse momento tão complexo, tão difícil, né, da história da humanidade e difícil para o nosso estado e país, né? Lá na Escola de Enfermagem da Nery, eu lidero o grupo de ensino, pesquisa e extensão de saúde em emergências e desastres, que é um grupo dedicado para as temáticas, né, relacionadas à gestão de risco, para assistência, para vigilância, né, em situações de emergências em saúde pública e desastres. Um pouco por isso também é que eu fiz as conexões com o GT Coronavírus, então estou no GT Coronavírus desde março, né, de 2020, e tendo a grata oportunidade, uma experiência fantástica, né, de estar aí ombreado com colegas empenhados para o bem comum, né, para o bem da nossa universidade, para o bem da nossa sociedade. Essa escola, ela tem uma história interessante, porque ela é criada na década de 20, né, na época da reforma Carlos Chagas, e desde cedo a escola se empenhou nos momentos de crise de saúde pública, né? Então, isso foi assim na década de 20. Na década de 30, a escola fez uma aliança com o governo federal, que era aqui no Rio de Janeiro, e empenhou alunas e professoras para a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, lutando mesmo, em verdade, junto às tropas federais contra as tropas paulistas, né, nesse movimento que visava a separação de São Paulo do resto do país. Uma década depois, na década de 40, aqui estava a diretora da escola, com professoras e alunas, em parceria com a recém-criada Força Aérea Brasileira, no batismo de um avião-ambulância com o mesmo nome da escola, Ana Nery. Lembrando que a Ana Nery remete a mulher voluntária que saiu lá do interior da Bahia, atravessou o país, não havia rodovia naquela época, né? Então todo o transporte era a mula, e ela chega até o Paraguai para ajudar no apoio aos soldados, né, às tropas federais, naquele momento também delicado da história do país, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma atuação destacada, e eu faço uma ênfase especial à Segunda Guerra Mundial, porque é a partir desse momento que a gente começa a sistematizar ações, né, em relação ao que a gente chama de gestão de risco de emergências e desastres. Não tinha esse nome naquela época, mas muito do movimento militar que foi feito no Brasil e em diversas partes do mundo deu origem aí aos planos de contingência que temos hoje. Então, pensar plano de contingência está muito alinhado a esse modelo, né, o paradigma militar. Então, a escola se empenhou nesse momento, mandou professoras e enfermeiras para o front, para as linhas de frente, e nós tivemos 6 enfermeiras da aeronáutica, todas formadas pela escola, e algumas foram junto ao Exército, pela Força Expedicionária Brasileira. Então, foi um momento bastante interessante e ímpar da nossa história, e aqui a gente tem algumas imagens, né, dessas nossas alunas e brasileiras e norte-americanas, junto com médicos brasileiros e norte-americanos, né, nas linhas de frente. O médico aqui à direita é o filho do Getúlio Vargas, Lutero Vargas, era um ortopedista, que também foi mobilizado para o front nessa época. Então, foi um momento bastante delicado, porque nada é tão ruim que não possa piorar, o que a gente costuma dizer em desastres, né? E a gente vem experimentando essa situação
durante a Covid-19. Né? Então, para além da crise, né, biológica, do desastre biológico que é a Covid-19, a gente tem ainda toda uma série de discursos e contradiscursos sendo produzidos que tendem a fragilizar, no final das contas, todo o efeito, todo o movimento que é feito no campo científico, né, especialmente para deter o avanço dessa pandemia. Né? Então, na Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, né, para além da guerra, né, tinha situações em que os hospitais incendiavam também. Isso aqui é um exemplo das enfermeiras, médicos ali tentando resolver essa situação dentro de um hospital de campanha que foi montado no Teatro de Operações italiano. Né? Então, nós atuamos na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Todo desastre, a gente precisa pensar nas lições aprendidas. Né? Vai ter um momento que a gente vai conseguir sentar e produzir nossos relatórios e discutir quais foram as lições aprendidas da Covid-19. No momento, a gente não tem como parar. Né? Então, a gente está ainda vivendo o desastre. Mas, na Segunda Guerra Mundial, os médicos e enfermeiras que participaram dessa experiência criaram, na década de 50, a Academia Brasileira de Medicina Militar, que foi uma academia, dito os anos auros, né, os anos de ouro da medicina militar no Brasil. Né? Então, a partir dos primeiros congressos que foram organizados, o primeiro foi em 54, o segundo foi em 59, depois teve um em 63. Então, em todos esses congressos, discutia-se a necessidade do Brasil estar organizado para enfrentar futuras situações de guerras, né, mas também de emergências em saúde pública e desastres. Né? Então, eram militares empenhados, né, com essa visão e com fortalecimento, né, da nossa resiliência diante de futuros eventos dessa natureza. A questão é que, uma década depois, passamos a viver a ditadura militar e muito das atividades que estavam sendo pensadas e desenvolvidas nesse momento da década de 50 foram pelo ralo e se perderam. Né? Então, só muito tardiamente é que as Forças Armadas começam a se organizar no sentido de aprimorar o padrão de resposta aos desastres. Né? Isso acontece muito recentemente, especialmente depois do desastre que a gente teve na região serrana em 2011, onde houve um amplo emprego das Forças Armadas e se constatou que nossas Forças Armadas estavam despreparadas para esse tipo de situação. Eu, antes de estar na escola de enfermagem na Nery, antes de estar incorporado ao FRJ, eu tive uma formação militar, então aqui sou eu e mais 99 companheiros na Escola de Saúde do Exército. Eu tinha aqui meus 19 anos, quando eu conheci ali a Major Elza Cansanção, que foi uma espécie de madrinha, e ela foi uma das enfermeiras que participaram da Segunda Guerra Mundial e me acompanhou na unidade onde eu fui trabalhar no setor de cardiologia, né, naquele ano. Saí das Forças Armadas porque precisava, né, exercer um pensamento mais libertário, né, mais avançado, e a gente sabe que tem algumas amarras e alguns limites que são impostos pelo campo militar, e assim, penso que a UFRJ tem sido uma oportunidade fantástica de desenvolver-me profissionalmente e, inclusive, de também colaborar com as Forças Armadas no momento presente, para pensar em tecnologias, inovação e em estratégias de sistematização de ações para as situações de emergências e desastres. Né? Então, de fora, a gente consegue perceber melhor o campo e até pensar em estratégias de apoio, né, de colaboração. E é assim que eu percebo, né, na questão da gestão de risco para desastres. Em março, tínhamos um cenário muito complexo sendo configurado para nós, né, no início da pandemia, e percebendo que a gente poderia sofrer os impactos diretos, né, da pandemia com a procura, né, das pessoas pelo HU, né, essa era uma preocupação que a gente tinha. Né, a universidade se mostrava publicamente, né, nos programas de TV, nos noticiários, e, por extensão, acaba se representando a UFRJ como uma unidade de referência para o enfrentamento da pandemia. Então, pensando nisso, a gente fez aí algumas conexões com o pessoal do Comando Militar do Leste e em Brasília, e conseguimos um apoio no sentido de fazer um estudo da possibilidade de fazermos um hospital de campanha do lado do HU. Né? O fato é que as negociações avançaram, mas não
como desejado, porque as próprias Forças Armadas se perceberam sem pessoal suficiente, sem recursos materiais, e montar um hospital de campanha, né, para eles seria complicado naquele momento, né, porque eles também perceberam que eles estariam ali envolvidos, né, no que lhes cabe, né, a assistência à saúde da família militar. Então, assim, todo esse envolvimento com outras frentes poderia ali fragilizar o padrão de resposta que eles deveriam fornecer, entendendo que eles têm um serviço de saúde próprio, né? Por que eu trago um pouco dessa questão dos militares logo nesse início de conversa? Porque o padrão de resposta aos desastres no Brasil, alguns dizem infelizmente, outros dizem infelizmente, ele é feito por um alinhamento muito militarizado, né? Então a gente sabe que para responder desastres a gente precisa de logística. Isso ficou muito claro no contexto da Covid-19 para a gente, né? E a logística está hoje, né, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. O Corpo de Bombeiros também responde muito pelas situações de catástrofes, né? E o Corpo de Bombeiros também influencia a organização de outras estruturas, como o próprio SAMU nosso e a Defesa Civil, né? Uma estudiosa dos desastres, que é a professora Norma Valêncio, ela refere que a Defesa Civil nossa seria mais defesa militar do que civil, porque tem mais militares lá empenhados nas práticas de proteção e defesa civil do que civis necessariamente, né? Então, a Cruz Vermelha também é uma outra instituição marcada pela influência militar, e isso vai ganhando contornos, inclusive no Ministério da Saúde, né? Nós temos lá a Força Nacional do SUS, que foi criada a partir do desastre da região serrana em 2011, e existe também ali alguma influência dos militares, né, a ponto de a gente chegar a ter, por um bom tempo, um ministro militar que, infelizmente, representou muito mal as Forças Armadas, né? Sem entrar muito em detalhes dessa natureza, mas realmente foi bastante delicado e sofrível, né, o que enfrentamos nos meses, né, que o general esteve comandando o Ministério da Saúde. Bem, fala um pouco desse campo militar, mas também no campo das universidades. Esse aí é um ponto especial. Eu venho acompanhando o movimento de alguns colegas há algum tempo na UFRJ, mas em outras instituições também, e percebo que a gente está um pouco atrasado no que diz respeito às ações de gestão de risco para emergências e desastres, né? A gente vê muito pessoal da área de geografia, da área de engenharia, empenhado, né, nessas práticas, mas verdadeiramente poucas universidades hoje no Brasil, diferente de alguns países, especialmente como os Estados Unidos, vêm se empenhando em ações de gestão de risco, né, de desastres, né? Então isso é um alerta para a gente, e penso que a Covid-19, né, assim como outros desastres que viram patrimônio de todos, acaba forçosamente envolvendo as universidades. O fato é que nunca nenhum desastre, pelo menos dos últimos anos, envolveu por tanto tempo, né, os professores, alunos, né, pesquisadores das universidades. Então, algum legado, penso que vai acontecer, né, no pós-pandemia, quando de fato chegarmos nessa fase, né? Bem, um elemento que é fundamental, e isso é destacado, né, no campo universitário, é a perspectiva multi e interdisciplinar, né? Então, a diminuição das barreiras entre as disciplinas, né, as conexões dos diferentes saberes e áreas de conhecimento é um ponto extremamente estratégico. Isso ficou muito evidente, né, na nossa universidade, inclusive estrategicamente, positivamente, foi cunhado o termo multidisciplinar no nome dos nossos GPs. Então, destaco isso positivamente. É mesmo nessa perspectiva que se constrói todo o padrão de resposta, né, às situações de desastres, né? Ninguém faz nada sozinho em desastres. E todas as áreas de conhecimento, digo exatamente todas, porque tive experiência de perceber a importância até de áreas de letras, por exemplo, em desastres, o que a princípio não seria tão aplicado, mas eu vi alunos de letras da UFRJ, junto com alunos da psicologia e professores,
trabalharem com as questões de luto de crianças na região serrana nos abrigos temporários. Então, através da contação de histórias, os alunos de letras, junto com os alunos de psicologia, fizeram esse brilhante trabalho. E ali em 2011 isso ficou muito claro para mim, né? Então, quando a gente pensa em... Eu não estou vendo o chat de vocês, tá, pessoal? Então, eu não consigo dialogar. Não sei se alguém vai estar comentando alguma coisa, mas eu não consigo estar visualizando o chat. Então, quando a gente pensa na Covid-19, não tem como enquadrar diferentemente, né? Ela é, por si, um desastre global, como vem defendendo alguns autores. E compreender a Covid como desastre faz todo sentido, porque quando você tipifica uma situação, um evento como desastre, uma série de medidas, de ações, né, inclusive governamentais, precisam ser tomadas, né? Então, o desastre, ele é entendido, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, como qualquer evento ou situação, incluindo aqueles relacionados a perigos biológicos e pandemias, que resultem em uma grave interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que exceda a sua capacidade de resposta utilizando seus próprios recursos. Então, quando há essa dificuldade, né, local de você conseguir manejar a situação, de responder, né, com os próprios recursos, está caracterizado, está tipificado aí o desastre. E segundo a classificação e codificação brasileira dos desastres, o COBRAD, nós temos duas grandes categorias, né, de desastres. Os ditos desastres de origem natural, né, então você vai ter os geológicos, os hidrológicos, que são muito comuns no Brasil, né? No Brasil predominam os desastres relacionados à água, ou pelo excesso, com as inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, né? Ou pela falta de água, né? Os climatológicos, né? Secas e estiagens. E a gente está vivendo isso agora, nesse momento, dramaticamente no estado do Paraná. Então, praticamente todo o território nacional vive os efeitos diretos e indiretos de secas e estiagens. Também desastres meteorológicos e os biológicos, né? Onde onde compreendemos aí as situações de epidemias e pandemias. Dos tecnológicos, ou seja, aqueles que têm intervenção humana, são ameaças, né, relacionadas à intervenção humana. Temos os produtos radioativos, e o Brasil ele tem aí a triste história, né, de ter enfrentado o pior desastre radioativo do mundo fora de usinas nucleares, né? Então, foi o desastre do Césio 137 em Goiânia. Em nenhum lugar do mundo aconteceu algo parecido. Produtos perigosos, então, acidentes envolvendo agentes químicos, acidentes com materiais biológicos, nucleares, incêndios também, né? Então, os incêndios florestais também, a gente está tendo muitos focos nesse momento no Brasil, inclusive na Amazônia e no Pantanal, voltou novamente a ter focos de incêndio lá, né, nesta semana. Obras civis, né, riscos de colapso de edificação, né? Tivemos um caso na própria universidade, na própria UFRJ, com o risco de colapso do HU em 2010, 2011, né? Acidentes com transportes em massa. Então, essas são algumas tipologias e subtipologias de desastres, existem outras aqui, então eu trouxe só para efeito de ilustração. O que chama atenção e é importante ressaltar é que o Brasil é um país que não é reconhecido pelos tsunamis, pelos furacões, pelos terremotos, né? Apesar de a gente já ter tido tsunami no Nordeste brasileiro, na Amazônia, mas nós temos muitos desastres. Em 2011, no ranking, o Brasil foi o terceiro do mundo em número de óbitos, né, no mundo inteiro, perdeu só para o Japão, para as Filipinas, né? E a gente tem aí, em média, podemos dizer, de 3 a 4 desastres por município por ano, né, numa estimativa que foi feita levantando aí casos de calamidade pública que são decretados oficialmente, mas tem ainda os casos não decretados, né, oficialmente. Então, há muita subnotificação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou perdendo contato aqui com vocês. Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha. Então vamos em frente. Eu falei um pouco da Segunda Guerra Mundial, mas também trago como exemplo emblemático para nós o desastre da região serrana no Rio de Janeiro, porque
a partir desse desastre, começa-se a sistematizar as ações no Brasil, né, para enfrentamento de situações, né, de desastre, seja de origem natural ou de origem tecnológica. E esse desastre envolveu a UFRJ de uma forma muito especial, eu vou estar destacando isso aqui. Mas antes, vou apresentar algumas imagens para vocês que retratam um pouco o que foi esse desastre, né? Foram mais de 1.000 pessoas mortas, muitas desaparecidas até hoje, né? Então, os desaparecidos, por muito tempo em relação a esse desastre, não foram contabilizados como pessoas mortas, né? Então, por isso que 905, entre aspas, aí. Então, muitas pessoas perderam seus familiares, ficaram diretamente afetadas, né? Muitas pessoas desabrigadas e desalojadas, cerca de quase 50% da população foi diretamente afetada, e esse foi aí o pior desastre socioambiental da história do país, né? Algumas imagens aqui expressam um pouco o drama que foi, a dificuldade, né, em termos de conseguir responder a esse evento, né, conseguir dar condições de resposta, porque foi um desastre que ele sai muito da curva, ele surpreendeu os especialistas na época e produziu um cenário além da imaginação, né, e com muitas perdas materiais, com muitas perdas humanas, né, muitas famílias diretamente atingidas, né, e geralmente destaca-se aí, isso é um caso comum, isso se coaduna, né, também com o contexto da Covid-19, geralmente as pessoas mais afetadas são as pessoas mais empobrecidas, né? Então, isso nos faz até estabelecer alguma crítica em relação a classificar os desastres como naturais, porque não é mesmo natural um tipo de problema dessa natureza, que afeta corriqueiramente a população brasileira, sobretudo essas comunidades que são mais empobrecidas. Em contrapartida também, outras pessoas, né, também foram atingidas, né, não só as pessoas mais empobrecidas. A questão do acesso, isso aqui foi um problemaço, porque a gente não conseguia chegar. Então, por terra era impossível. E por isso a questão da logística é tão importante para a gente responder a alguns fenômenos de desastres. Então, precisamos muito do apoio de aeronaves para fazer tanto o resgate das vítimas, né? Muitas áreas ficaram isoladas, quanto também o abastecimento, né, de materiais, de insumos, de água, de roupa, né? E aqui eu trago aqui essa imagem de uma aeronave do Corpo de Bombeiros, né, voltando a referir aqui a importância da gente ter essas conexões do trabalho intersetorial, né, e envolver, né, quando possível, inclusive as Forças Armadas, porque eles têm no país, culturalmente, né, a questão da logística para responder aos desastres. Apesar de que nos primeiros dias do primeiro e segundo dia houve uma grande confusão em relação às evacuações aeromédicas, né, porque ficou se discutindo muito tempo as linhas de comando, né? Então, o militarismo tem isso, é o mais antigo, é o quem manda mais, mas também discutiu-se quem tinha mais aeronave, e a discussão também foi no campo das competências, quem tinha mais competência para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, gastou-se um tempo preciosíssimo para discutir essas linhas de comando, né, o que trouxe fragilidade aí nesse momento aí tão delicado da resposta a esse desastre. Nas linhas de frente, muitas pessoas sofreram diretamente os impactos, então, inclusive o Corpo de Bombeiros, perdemos alguns militares do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas. Isso trouxe, né, estresse, angústia e muito cansaço. As pessoas empenhadas ali ficaram full time, né, inclusive os profissionais de saúde que lá atuaram, porque não tinha rendição, né, não tinha como chegar, colegas de outros municípios, pessoas que trabalhavam nas unidades não conseguiam mais chegar nos hospitais. Um problemaço para a gente também em eventos dessa natureza são os abrigos temporários, né, e aqui são colocadas várias famílias, né, diferentes, né, que nunca haviam tido conexão nenhuma, juntas, para morar, né, por um bom tempo no mesmo espaço. E aí o problema de que no Brasil, os abrigos temporários viram abrigos permanentes, então, por meses a fio, essas famílias conviveram juntas, tá?
Isso trouxe uma demanda absurda, né, em termos de organização, de saúde pública, de prevenção de doenças, né, e de acompanhamento mesmo da saúde mental, né, e de atenção psicossocial para essas famílias. Observem que é um ginásio de escola, né, esse é outro problema também, porque quando acontece um desastre, as escolas são ocupadas e aí as crianças ficam sem aula, então é um outro problema sendo gerado aí, né? Demandas, né, como resgate de animais foram também necessárias de serem empenhadas, e os efeitos das perdas, né? Então, quando você perde os seus pertences, as suas imagens, as suas fotografias, perde-se também a sua história, a sua identidade, né? Suas conexões com o território, com o seu bairro, com a sua comunidade. Então, muitas mortes foram enfrentadas nesse momento, né? O IML não dava conta, né? E a identificação, né, de muitos corpos foi bastante prejudicada. Isso trouxe sofrimento, né, às pessoas, às famílias, porque não conseguiam, né, processar o seu luto nesse momento. E a questão do voluntariado, todo desastre a gente tem por bem. No caso da Covid-19, a gente conseguiu aí um voluntário muito bem organizado, e não foi o caso lá na região serrana, né? As pessoas se deslocam para as áreas de desastre no sentido de ajudarem, mas ao chegarem lá não tinham espaço para dormir, não tinham comida para comer, não tinham água para beber. As garrafas de água mineral lá de 50 centavos passaram a R$ 5 a garrafinha, entendeu? A gasolina não havia também, né? Então, é um caos dentro do caos, né? E no país, culturalmente, esses desenhos do capitalismo, eles se tornam muito cruéis, né, numa situação de desastre como essa. O desastre também atinge o hospital. Então, no caso da região serrana, o Hospital Raul Sertão ele foi duramente afetado. A emergência, a terapia intensiva ficava no subsolo e virou um mar de lama, né, essas unidades. A gente deslocou, alguns dias depois, alguns alunos da UFRJ para lá e trabalhamos, né, com o pessoal para aliviar um pouco, né, a carga dos profissionais de saúde que lá estavam, na terapia intensiva, na emergência. Subiram alunos de enfermagem, da medicina, da psicologia, das letras, né, e de outras áreas, engenharia, geografia, que trabalharam em diversas frentes, né, inclusive nos abrigos temporários e nas unidades de saúde. Exemplarmente, a UFRJ fez aí um edital PIBEX, somente projetos, né, da região serrana, e esse foi um momento muito especial da nossa universidade, porque ficou muito bem demonstrada a potência da nossa universidade, a fortaleza, né, em dar suporte às ações nesses momentos de caos, né, e dramáticos. Bem, eu trago esse desastre aqui porque ele tem uma série de elementos importantes para a gente compreender, né, a importância, né, da governança e a importância de desenvolvimento de planos de contingência, né? Então, várias causas desse mega desastre elas podem ser registradas, mas uma em especial é a dificuldade de governança para a redução do risco de desastres. A governança ela é um conceito cunhado no marco de Sendai para a redução do risco de desastres. Isso foi assinado no Japão em 2015. O Brasil é um país signatário, né? E a ideia da governança em desastres envolve a ideia da gestão eficaz e eficiente, observando a necessidade de se ter uma visão clara, planos, né, competências, orientação e coordenação intra e intersetorial, foco das ações de prevenção de riscos, de mitigação, de preparação para desastre, de resposta quando o desastre acontecer, e no pós-desastres, as ações para recuperação e reabilitação, né, com o intuito de reduzir riscos e fortalecer o desenvolvimento sustentável. Então, esse conceito ele foi amplamente discutido nessa Conferência das Nações Unidas, em 2015. O Brasil é um país signatário, né, mas, infelizmente, tem dado um exemplo muito negativo em relação à governança nas situações de desastre no contexto da Covid-19. Se podemos citar um bom exemplo, né, temos aí o caso do Japão, no mesmo ano do desastre na região serrana, em 2011, sofreram o efeito do tsunami, né? Nada é tão ruim que não possa piorar,
né, esse desastre que, né, produziu um cenário de destruição além da imaginação, também veio acompanhado de um acidente na usina nuclear de Fukushima, né? E ao todo foram mais de 15 mil pessoas mortas e uma necessidade de evacuar uma área importante ali do Japão. Apesar disso tudo, o Japão deu um exemplo muito positivo em termos de governança, né? E aqui tem algumas notícias que retratam isso, dos partidos políticos do Japão planejando a redução do salário de parlamentares para recuperar-se dos prejuízos causados pelo terremoto e pelo tsunami, né? E 50 dias após, aqui uma outra notícia, relata que o trem-bala japonês já voltava a operar com normalidade. Enquanto isso, no Brasil, no mesmo ano, no caso da região serrana, em julho, 6 meses após o temporal, a região ainda tinha famílias vivendo em abrigos. Então, para nós, esse desastre da região serrana foi um marco no sentido de reconfigurar as práticas, né? E ficou muito evidente no campo acadêmico, e houve muita organização do campo acadêmico nesse sentido, de tentar sistematizar, né, as ações, né? E não à toa, por conta desse movimento todo, em 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a Lei 12.608, que, dentre diversos elementos, indicava a importância das universidades também estarem preparadas para situações de desastres, né, e darem apoio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, para além dessa lei, o Ministério da Saúde também começa a fazer uma série de iniciativas, né, e constrói os planos de contingência. Nesse momento, eu já tinha aí já alguns anos na UFRJ e já vinha trabalhando com as ações mais de ensino, né, e de extensão em desastres, e me envolvendo, né, com o pessoal do Ministério que trabalhava com os desastres. Então, também fui convidado a participar das discussões do desenvolvimento desses 3 planos de contingência, né? Então, foram feitos em 2014, e aí um muito especial é esse primeiro aqui, que fala das emergências em saúde pública por agentes químico, biológico, radiológico e nuclear. A gente não podia falar abertamente, mas naquela época, já era o tempo da Copa do Mundo, né, se aproximando, havia um sério risco aí de possibilidade de atentado terrorista, envolvendo agentes químicos, biológicos, né, radiológicos. E esse assunto sempre foi um assunto, né, restrito às Forças Armadas, desde a época do Césio 137 em Goiânia. Então, a partir de 1987, as Forças Armadas passaram a ser as grandes protagonistas em termos de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, mas começamos a discutir a necessidade, né, desse tema ser tratado também em outros setores. Então, o Ministério da Saúde, em parceria com as Forças Armadas, cria esse plano de contingência, e ali estão descritas ações visando ali a preparação dos municípios, né, para possibilidades de acidentes com esses materiais, inclusive por os atentados terroristas. Mas também fizemos um plano ali para inundação, para seca e estiagem, e um plano de resposta às emergências em saúde pública. Nesse contexto, já estava ali à vista a Rio 2016, a gente capacita aqui no CCS um grupo de quase 350 médicos e enfermeiros do Rio de Janeiro que iriam trabalhar na atenção à saúde, especialmente no APH, na terapia intensiva e nas unidades de emergência dos hospitais que eram referências para os Jogos Rio 2016, né? Então, muitos não tinham preparo nenhum de como lidar com a assistência, né, a vítimas de materiais químicos, biológicos, né, radiológicos, e essa era uma grande preocupação nossa, porque, né, à época, alguns vídeos no YouTube eram divulgados, né, de armas sujas combinando materiais explosivos com materiais químicos, biológicos e radiológicos, né? Então, o alerta foi ligado, e, inclusive na Copa do Mundo nós tivemos, segundo a Agência Brasileira de Informação, a ABIN, cerca de 350 registros de possibilidades, né, de risco para atentados terroristas, né? Então, eram pessoas chegando no Brasil por terra, mar e ar, com materiais suspeitos, pessoas próximas à área dos jogos
portando também materiais suspeitos, pessoas em hotéis também. Então, a gente sabe que nesses jogos é mobilizada a Interpol e muitas agências internacionais para darem esse tipo de apoio, né? Só que isso não é divulgado, e nem esses números foram divulgados também, né, pela imprensa, né, na época, né? Mas já visando possibilidades de atentado na Rio 2016, pelas fragilidades da fronteira. A gente não tem uma fronteira como a Inglaterra, né, que foi o jogo anterior que teve do Olímpico, nem o Japão, então é fácil você patrulhar facilmente uma ilha. No Brasil é muito difícil isso, né, por conta da nossa fronteira e a possibilidade de entrada de pessoas, né, com outras intenções. Então, essa questão das ameaças assimétricas sempre foi uma grande preocupação. Por bem, não aconteceu nada, né? Recentemente, como uma estratégia também de organização da vigilância no Ministério da Saúde, nós tivemos aí, no dia 3 de agosto, a instituição da Rede Vigiar SUS. Então, não que o Ministério não tivesse já uma vigilância desenvolvida já há alguns anos, né? Mas criaram essa estratégia. Isso foi feito por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, uma tentativa de organizar melhor essa questão das emergências em saúde pública, né, no âmbito do SUS. Eu faço esse adendo todo, pessoal, e vejo como importante, porque um plano de contingência ele não nasce do nada, né? Então, um pouco dessa experiência, né, que eu tive ao longo dessa trajetória, né, tanto no campo militar como no campo civil, e viver um pouco, né, o que foi responder a situações de desastres, inclusive no caso da região serrana, faz a gente ter percepções, né, sobre os limites, as possibilidades e os devidos enquadramentos para a gente pensar em como fazer um documento que possa, de fato, ser oportuno, coerente, exequível, né, e que possa, de fato, ser empregado, né? Então, quando a gente passa a enfrentar a Covid-19, foi um momento bastante delicado para a nossa instituição, mas para outras também, e para a sociedade de uma forma geral, porque, de um lado, estavam os grupos sociotécnicos produzindo seus discursos em relação ao enfrentamento da pandemia, do outro lado, autoridades governamentais produzindo contradiscursos, né, e fragilizando as orientações técnicas que eram divulgadas, inclusive no campo científico, e no meio disso tudo as comunidades socialmente fragilizadas, não sabendo exatamente qual é a direção a assumir, né? Então, tem um autor muito interessante que trabalha com desastres, com risco de desastre, que é o Luhmann, que ele discute justamente a questão da confiança, né? Então, geralmente o povo confia no sistema perito. Então, se o sistema perito é o governo, né, porque ele entende que as pessoas que estão ali têm a competência para estar naquela função, eles passam, né, a estabelecer um nível de confiança que pode comprometer bastante se essa confiança, né, for depositada em pessoas que não merecem essa confiança. Então, isso pode impactar significativamente o padrão de resposta. E esse é o caso, né, clássico do Brasil. Acho que os professores de história têm muito trabalho para caracterizar isso nos livros no futuro. Existe um artigo muito interessante sobre isso, que é o da Norma Valêncio, chamado Por um Triz, Ordem Social, Vida Cotidiana e Segurança Ontológica na Crise relacionada à pandemia de Covid-19. Quem tiver um tempinho, sugiro a leitura, um artigo bem interessante que fala justamente dessa luta dos discursos e contradiscursos que foram impostos durante a pandemia, no caso nacional, né? Aí chegamos aí ao plano de contingência, então, da nossa universidade. Então, em meio a todo esse movimento inicial de enfrentamento da pandemia, né, e da necessidade de se organizar a instituição para o enfrentamento dessa crise que se desenhava para nós, né, mesmo porque o desfecho, né, que já era configurado, não era dos mais positivos. Em março de 2020, a gente começa a estar discutindo quais seriam as ações aí e a necessidade de ter um documento para formalizar que medidas a UFRJ iria tomar em relação à Covid-19. Então, essa discussão a gente leva a termo no GT Coronavírus. Isso é coordenado no primeiro momento pela professora Marisa Palácios. Eu participo também dessa discussão, o Duque também, e a gente começa a discutir, montar essa estratégia junto com o Gabinete Emergencial de Crise, e aí se define e se constitui
às pressas mesmo um documento para que a gente tivesse uma orientação inicial para o nosso corpo social em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Então, o plano de contingência, ele é, dentro do paradigma da gestão de risco, um elemento importantíssimo que envolve e demonstra a capacidade de resposta que a instituição tem para fazer frente a um determinado risco, né? Então, a gente tem 3 variáveis importantes aí que a gente considera a gestão de risco em desastres. Então, o risco ele vai ser diretamente proporcional à ameaça e à vulnerabilidade. Então, a ameaça refere-se, no caso da Covid, ao vírus propriamente dito, né, os seus variantes, né? E essa ameaça a gente não tem como controlar. A vulnerabilidade ainda é passível de algum controle, mas alguns elementos são difíceis, né? Se a gente pensa, por exemplo, nas vulnerabilidades por subdesenvolvimento, e esse é um conceito multifacetado, mas traz várias implicações para o contexto de desastres, né? Pensar aí na questão do desemprego, da questão da deserção escolar, da cidadania precária, das habitações, né, aglomeradas, da má distribuição de renda, né, de todos esses elementos que entram, né, na caracterização de um país que, sim, é um país pobre, né, torna aí o enfrentamento da situação de desastre muito mais complexo, né? Não à toa que, no nosso caso, a gente sabe muito bem quem são as pessoas mais vulneráveis à Covid-19. Para além dessas vulnerabilidades por subdesenvolvimento, a gente tem as vulnerabilidades que são próprias de cada instituição, e a gente sabe que nós temos as nossas aqui na UFRJ, né? Então, a questão das estruturas, de como os prédios foram construídos, né? Então, temos salas no subsolo, e isso torna, né, a possibilidade de retorno a alguns espaços, né, impraticável, impossível, diante desse contexto da pandemia. As vulnerabilidades funcionais também. A gente sabe que, pelo perfil dos nossos profissionais de saúde que atuam no complexo hospitalar, temos aí profissionais que têm uma idade mais avançada e, por assim dizer, estão nos grupos de risco. Então, no início do enfrentamento da pandemia, isso foi um dificultador. Então, essa vulnerabilidade funcional também é um elemento a ser considerado. Então, existem muitos aspectos que tendem a aumentar ou diminuir o risco, né, em relação à vulnerabilidade. Onde a gente pode influir é na capacidade de prevenir riscos, né, e isso, os planos que a gente vem instituindo, o Guia de Biossegurança, o Plano de Retorno às Atividades Presenciais, o próprio plano de contingência tem esse papel, né? É a questão da preparação e de resposta, né? Então, todas essas capacidades de prevenir, de preparar-se para enfrentar a situação de risco, de responder melhor, é onde a gente pode estar, de fato, influenciando. E isso a gente vê claramente, né, as pessoas empenhadas nos diferentes GTs, desde o enfrentamento do início da pandemia, as pessoas empenhadas nesse processo. É bem verdade que a gente já percebe um certo esgotamento dessas pessoas, né? Porque todo desastre tem um delta T para acontecer. Então, foi assim em diversos desastres, né? Agora, no caso da Covid, a gente vive um tsunami permanente. Então, a gente não tem um refresh, né? A gente não consegue respirar, né? E agora vem a variante Delta com todos os seus efeitos aí, né? Então, por definição, eu trago aqui uma definição do Carlos Leiva, que é um colega, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Sevilha e um estudioso da área de desastres. Ele conceitua o plano de contingência como um procedimento operacional ampliado, elaborado para resolver uma situação de emergência de forma automática, imediata e sem atraso, define metas claras ao longo do tempo, por fases, e determina os meios e resultados. Então, é por essa lógica que a gente foi constituindo o nosso plano de contingência. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns elementos que vêm ao encontro dessa definição, tá? Então, por características, o plano de contingência ele precisa ser simples, precisa ser claro, né? Precisa também ser exequível, né? Tem como traçar ações que a gente não consiga, de fato, cumprir. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, tem que haver equilíbrio, acessibilidade também, concretização e responsabilização. Então, no plano de contingência, necessariamente é preciso constituir uma matriz de responsabilidades
para definir com clareza, né, quem faz o quê, quando faz, com quais recursos materiais e humanos, né? Então, essas são algumas características necessárias para o desenvolvimento de um plano de contingência. Quando acontece a Covid-19, em março, abril, a gente constata ali que nós não contávamos com um plano de contingência na UFRJ. Nunca foi, até onde a gente sabe exatamente, né, foi construído um plano de contingência para, né, um risco como a Covid ou um risco de outra natureza também, né? Entendendo que é importante que as instituições tenham um plano de contingência multirrisco, né? No caso da UFRJ, a gente tem múltiplas possibilidades aí de eventos, de acidentes envolvendo material químico, acidentes envolvendo material radioativo, né? Acidente envolvendo material biológico, né? Risco de incêndios, risco de colapso de edificações. Então, existe riscos, né, que são inerentes à complexidade própria mesmo da nossa universidade, né? Mas ainda assim a gente não tinha até então um plano de contingência orientado, né, para ações de gestão de risco. Então, essa primeira versão foi feita às pressas, né, e isso foi uma preocupação nossa, porque depois da segunda versão atualizada e tudo, eu tomei a liberdade de procurar a professora Denise e trazer algumas preocupações em relação ao formato do nosso plano. E a preocupação residia especialmente no fato de que a UFRJ mostrava-se pública como uma referência na resposta à Covid-19 pela mídia, né? E, em função disso, a gente precisava ter um plano bem enquadrado, um plano também modelo, né? Porque a gente estava ditando ali para as pessoas o que fazer, como fazer para enfrentar a situação da pandemia. Então, isso chamou muita atenção. Outro ponto também que chamou muita atenção nesse momento foi o fato do Hospital Geral de Bom Sucesso ser enquadrado judicialmente, né, pela 15ª Vara da Justiça Federal em relação à necessidade de ter um plano de contingência. Era um hospital que estava sendo tomado como referência para a Covid-19 e não tinha ali ainda um plano de contingência. Então, isso tudo me preocupou. Como eu falei, eu tomei a liberdade de procurar a professora Denise e da gente pensar em uma adaptação do plano e uma mudança aí importante foi feita, né, em relação às versões iniciais do plano, em termos de se tratar objetivos mais claros, né, mudar o formato, o conteúdo e a narrativa também. Então, a gente buscou estabelecer uma linguagem mais clara, concisa e imperativa, porque são ações que devem ser comandadas, né, com menos termos técnicos, porque o plano precisa ser acessível, né, para toda a comunidade universitária, pois essa comunidade é ali o público-alvo, né, do plano. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Alexandre. Sim, Alexandre. Maravilha. Alexandre, em relação ao chat, eu vou salvar o chat para te passar, e o que forem perguntas eu te passo depois no final, não se preocupe não, tá? Se você não está tendo acesso. Tá legal, beleza. Obrigado, Fátima. Então, o formato adotado do plano foram ações em tópicos, né? Então, existem vários modelos de plano de contingência. Então, a minha influência foi os planos que a gente conseguiu fazer lá no Ministério da Saúde, mas muitas universidades construíram diferentes modelos, né? No caso da nossa universidade, a gente fez esse enquadramento, mas também construímos outros planos, e é isso mesmo, né? Acho que esse é um ponto estratégico. Temos que ter vários planos, né? E você, isso leva a crer, né, para as pessoas que estão ali acompanhando o movimento da UFRJ, que ela está justamente se mobilizando, né? E é isso, o plano de contingência é um documento que é um norteador para a construção de outros planos também. Entendendo que, em verdade, o plano de contingência ele deve ser feito antes do evento acontecer, né? Então, esse nome, plano de contingência, foi um termo adotado por várias instituições, inclusive a Fiocruz também adotou esse termo, e o termo ideal seria plano de emergência, né? Porque o plano de contingência você faz antes, né, do desastre, né, se concretizar. Porque aí você tem tempo de treinar as pessoas, você estabelecer as relações ali de cargos, funções que cada uma vai ter para enfrentar aquela situação, mas como foi um tema que nós adotamos desde o início, e isso também foi amplamente empregado em outras instituições, ficou aí o nome de plano de contingência, né? Então a gente adotou nesse formato ações em tópicos curtos, sem muita descrição, porque no plano a gente não deve
fazer isso, a gente tem muitos planos de contingência para a Covid, né? Fazendo o plano uma espécie de vitrine, né? Para mostrar os feitos que aquela instituição desenvolveu. Isso não cabe no plano de contingência. Isso dá depois para um relatório de gestão, isso aí a gente deve fazer, né? Mais para frente. Mas no plano de contingência, esse tipo de informação não é cabível. O que é importante no plano é a matriz de responsabilidade. Essa matriz, ela não é claramente enxergada quando você lê o plano, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona mais à frente. Bem, e também a abordagem ela precisa ser mais genérica. A gente não tem como tipificar no plano de contingência como devem funcionar os laboratórios de pesquisa, as bibliotecas, né, os museus, né, o restaurante universitário, enfim. Cada setor desse, cada unidade deveria ter o seu plano de emergência, em verdade, né? Mas esse seria o ideal, vamos dizer assim, né? Mas isso não foi possível, né? Mas a gente sabe que algumas unidades se organizaram, orientadas pelas, né, orientações, documentos oficiais que foram produzidos pela universidade. Então, dos objetivos do plano de contingência, nós temos 4 aqui. Primeiro, definir as ações emergenciais para a resposta à pandemia de Covid-19 no âmbito da UFRJ, que estabeleça uma estrutura de responsabilidades para a tomada de decisão institucional. Orientar a comunidade universitária para a promoção de um ambiente institucional saudável, seguro e sustentável durante o enfrentamento da pandemia. Colaborar com as ações de prevenção, proteção, controle e mitigação instituídas pelos órgãos sanitários competentes, em decorrência do desenvolvimento da pandemia. E esse 4 a gente acrescentou nessa última versão, que é estabelecer um marco institucional de sistematização de ações de gestão de risco, de emergências e desastres, promovendo a discussão e a evolução deste plano de contingência para a preparação para enfrentamento de futuros eventos de crise sanitária ou de risco organizacional. Então, os colegas que revisaram tiveram esse entendimento, então, esse é um objetivo que pensamos que seja estratégico mesmo, né? No sentido da gente pensar em como sistematizar e como responder, né, futuras situações de emergências e desastres de uma forma mais operacional, mais célere e mais rápida, né? Bem, como responsáveis do plano de contingência, nós temos o Gabinete Emergencial de Crise. Então, é um documento do Gabinete Emergencial de Crise, o plano de contingência, que é desenvolvido, né, com apoio de um GT que foi constituído em portaria, que é o GT Plano de Contingência, que é coordenado por mim, e com apoio de pessoas indicadas pelos pró-reitores e por setores estratégicos aqui da nossa universidade. O plano conta com o apoio do grupo multidisciplinar para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e do grupo também multidisciplinar da UFRJ sobre o pós-pandemia, né, o GT pós-pandemia, coordenados pelos professores Medronha e professora Fátima. Em relação às revisões do plano, esse é um ponto delicado, né? A gente, da versão anterior para essa versão, nós incluímos algumas ações, mas a gente percebeu que muitas ações se mantêm, porque a gente está ainda em franca resposta à Covid-19, e a versão anterior para essa versão, ela não sofreu tantas alterações, né? Mas houve a necessidade de fazer alguns ajustamentos, porque novidades, né, outros alinhamentos foram constituídos, né, e inclusão de algumas categorias também no plano de contingência, né? Então, a gente faz essas revisões do plano pelo desenvolvimento da situação epidemiológica da Covid-19 e pela cobertura vacinal no país também, e no estado do Rio de Janeiro, pela análise dos efeitos indiretos da Covid na UFRJ, pelas orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais e pelas evidências científicas disponíveis sobre o tema, tá? Então, esses são os critérios aí para se estabelecer a revisão do plano. Para essa edição, nós seguimos a orientação, numa reunião que tivemos no Gabinete Emergencial de Crise com o professor Fred, de publicarmos essa versão no início, né, do período letivo, né? Então, ficou programada para julho, atrasou um pouquinho, a gente está lançando agora nesse mês de agosto, tá? Então, a equipe do plano envolve a aprovação e ativação, que é feita, né, pela nossa reitora e vice-reitor, a coordenação técnica
por hora está comigo, existe uma secretária que dá apoio, existe a equipe de redação, uma equipe que é muito especial para nós, que é a equipe de acompanhamento, revisão e atualização. Vou falar um pouco mais dessa equipe para frente, né, do papel que eles desenvolvem. O pessoal da consultoria, então a gente tem alguns colegas que já participaram em desenvolvendo alguns planos de contingência para o Ministério da Saúde, né, enfim, já trabalharam com desastres, então dá essa consultoria para a gente. A revisão final do plano é feita pelo professor Medron e a professora Fátima, a revisão de conteúdo, a diagramação e pessoal que trabalha com a divulgação. Então, essa é a equipe aí que ajuda na elaboração desse documento, né? Em relação a essa equipe de acompanhamento, revisão e atualização, então aqui estão os nomes, né, desses colegas nas diferentes categorias que a gente estabeleceu no plano de contingência, tá? Então, são essas as pessoas. Aqui um documento, esse documento não está disponibilizado no plano, é um documento mesmo de trabalho para a gente acompanhar e atualizar as versões do plano de contingência. Então aqui a gente estabelece para cada ação que é traçada, né, por cada categoria, então categoria gestão de pessoal, categoria pesquisa, ensino, finanças, vigilância. Para cada categoria dessa, a gente vai fazendo ali uma descrição, primeiro, né, se a ação foi concluída ou não. Então, de uma versão para outra, o responsável por aquela categoria define se a ação foi concluída ou não. Se ela foi concluída, ela sai do plano de contingência da próxima versão. Se ela não está concluída ainda, ela pode ser adaptada. Então, muitos textos ali de ações foram adaptados, né? Dos recursos humanos e materiais necessários. Então, isso é importante que seja estabelecido, porque se há alguma necessidade de empenho de algum recurso, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para ver se é possível ou não. Não houve, assim, desvios, né, do que foi pensado, porque muitas das ações do plano de contingência, quando a gente fez essa configuração, elas estavam em curso, né, outras novas foram estabelecidas, mas não houve a necessidade de empenho, né, de recursos materiais, né, para o desenvolvimento dessas ações, para além das que já estavam empenhadas, né. Então, a gente estabelece ali os recursos humanos e materiais que são necessários, os recursos humanos e materiais que foram empregados para cada ação e os recursos financeiros, né. E a justificativa em caso de não execução da ação também. Então, esse foi um outro elemento que nas planilhas de acompanhamento para a revisão do plano de contingência foi considerado, né, no sentido de a gente mapear o que não foi possível de ser executado, né. Então, essas são as categorias, ao todo são 306 ações, cada área, reitoria, gestão de pessoal, vigilância em saúde, triagem, diagnóstico, ensino, políticas estudantis, pesquisa, extensão, assistência à saúde, saúde mental e atenção psicossocial, finanças, gestão e patrimônio, infraestrutura dos campos e comunicação, todas as áreas ali contemplam, né, um número ali que está entre parênteses de ações que foram estabelecidas. O nosso plano, ele entendo que ele esteja construído de uma forma interessante, porque demonstra aí o empenho das diferentes pró-reitorias, né, e áreas estratégicas, né, para enfrentamento da Covid-19. Então, o plano de contingência não necessariamente ele deve apontar as questões de biossegurança e de retorno às aulas, como a gente vê em alguns planos de contingência aí de algumas universidades, mas de demonstrar, né, como a universidade, né, toda a sua capilaridade está se organizando para fazer frente a esse evento, né? Então, a título de exemplificação das ações que foram estabelecidas no plano, né, especialmente das ações novas, né, ou que foram adaptadas, eu trago aqui alguns para vocês terem conhecimento. Então, no caso da reitoria, por exemplo, né, estabelecer a atuação coordenada do âmbito da UFRJ para a resposta à Covid, a partir da interlocução com todos os grupos de trabalhos criados para subsidiar a tomada de decisão no contexto da pandemia. Essa é uma ação prevista no plano para a reitoria. A outra ação, desenvolver e estimular o uso de indicadores de risco de evolução da pandemia de Covid, em adição ao covidímetro, ajustados para os ecossistemas dos campi da UFRJ. Terceira ação ali destacada, promover a vacinação contra a Covid-19 por meio do
CVA, de acordo com as diretrizes do SUS. Essa ação não tinha na versão anterior. A gente não tinha ainda, claramente essa previsão da vacinação, né, na versão anterior. Na gestão de pessoal, algumas ações: assegurar o andamento e continuidade das atividades preventivas, educativas e interventivas de atenção às relações de trabalho de modo virtual. Implantar um sistema de software de agravos à saúde dos servidores da UFRJ e dos fatores de risco à saúde frente à Covid-19, que é o PASC, né? Considerando o mapeamento de risco dos ambientes de trabalho com informações detalhadas dos servidores. Na vigilância em saúde, essa é uma área que é muito sensível para nós e bastante estratégica, né? Em processo de desenvolvimento no âmbito da CPST, né? Então, está lá como ações: revisar as estratégias de vigilância em saúde diante das novas evidências ou recomendações da OMS sobre a pandemia, promover a adoção das medidas previstas no Guia de Ações de Biossegurança para a Resposta à Pandemia pela Covid, né? São alguns exemplos de ações. Da triagem e diagnóstico, não era uma categoria, mas em relação à necessidade de a gente estabelecer e tipificar bem o que é ação de testagem, de triagem e diagnóstico, nós fizemos essa separação dessa categoria. Então, algumas ações: ampliar a testagem para o público infantil, participar de ações de prevenção de SARS-CoV-2, em particular da vacinação de grupos prioritários, né? São os exemplos de ações. O ensino, discutir a possibilidade do retorno progressivo de parte das atividades de ensino, considerando o desenvolvimento da vacinação contra a Covid e a situação epidemiológica do estado do Rio de Janeiro e do país, né? É um ponto justamente delicado que a gente está discutindo nesse momento agora, em função da variante, né, Delta, né? Então, eu não vou entrar, eu fiz alguns recortes aqui de algumas ações, mas para não ser, né, tomar o tempo de vocês, em breve vocês vão estar recebendo o plano de contingência nessa versão atualizada. Então, esses são aí alguns destaques que eu fiz para efeito de exemplificação, né? Então, notem que são sempre verbos no infinitivo, né? São ações mais diretas e, quando há necessidade de você fazer alguma informação mais detalhada, foram feitas notas de rodapé para tornar a leitura mais fluida, né? Então, a gente teve um importante apoio do pessoal da Cordicom na configuração, na diagramação desse documento. O que a gente passa agora, uma vez aprovado definitivamente pela reitoria, é ativar o plano de contingência, e, uma vez ativado, a gente faz uma ampla divulgação para o corpo social e começa o desenvolvimento das ações propriamente ditas, né? Na verdade, muitas já estão em curso, né? O que a gente vai fazer nos próximos meses é reuniões de acompanhamento dessas ações. Tem sido mais produtivo trabalhar individualmente, né, com os colegas, do que fazer reuniões ampliadas. Então, a gente vai retomar essas reuniões agora para acompanhar as ações e já ir pensando na revisão da versão 1.5, né, no contínuo. Então, a gente espera que esse cenário da pandemia ele se reverta o quanto antes e que a gente possa ativar a última ação que está prevista lá para a reitoria, que é a desmobilização, né, das ações de enfrentamento da Covid na UFRJ, né? Vamos lá. E, por último, a revisão. A próxima revisão final fica a cargo muito do desenho que a gente vai estar configurando. Pode ser para o próximo calendário acadêmico, mas pode ser pela própria situação epidemiológica que se apresente para nós, né? Então, pode acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, então a gente não tem como dimensionar exatamente quando será publicada a próxima versão. Bem, o que a gente consegue, de certa forma, dimensionar são alguns desafios para os próximos meses. Então, eu penso que é importantíssimo, né, a gente manter a mobilização da comunidade universitária nesse momento. Como eu falei, as pessoas já estão cansadas de discutir Covid-19, então manter a mobilização acaba sendo um desafio para nós, né? A comunicação de risco é um ponto muito sensível. A gente tem uma equipe de comunicação fantástica aqui na UFRJ, mas existe uma lógica de comunicação em desastres que envolve pensar em estratégias de comunicação de risco, né? Então, isso seria aí um ponto importante para a gente estar destacando as ações que vêm sendo empenhadas, que vêm sendo desenvolvidas, né? Dar voz ao guia de biossegurança, dar voz aos planos de retorno às aulas, né, para além do documento físico, né, porque a leitura não sei
se todos realmente fazem a leitura desses documentos, né? Deveria, né? Mas isso é uma questão, uma preocupação. Então, como pensar em múltiplas estratégias de comunicação de risco seria algo aí importante, né, da gente estar pensando. Saúde mental e atenção psicossocial em todo desastre, esse é um grande problema para a gente. Não tem como a gente dimensionar, mas alguns indicadores, né, do pessoal do CIAT são bastante preocupantes em relação a essa situação que a gente está vivendo da Covid-19. Penso que isso para frente possa ser aí um problema a ser enfrentado pela UFRJ. A testagem, diagnóstico e vigilância, né, também tem a sua estratégica importância nesse momento, especialmente a questão da vigilância, né, que carece ainda de uma ordenação maior, né, para a gente ter realmente maior controle, né, da instituição, da lógica da vigilância em saúde na nossa universidade. Então, eu acho que esse também é um ponto que a gente pode estar pensando estrategicamente. Biossegurança. A gente tem um comitê provisório de biossegurança da UFRJ. Né? E aí, pensar o que vai ser isso no futuro. Né? Então, temos outros riscos na universidade, então pensar. São desafios, ao mesmo tempo, elucubrações e estratégias, né? Ideias que eu estou tendo, estou tomando a liberdade aqui de expô-las para vocês aqui, tá, nesse grupo. Então, eu penso que a biossegurança ela é um elemento fundamental de ser discutido, né? E instituído mesmo no âmbito da nossa universidade. A questão do financiamento, sem financiamento a gente não consegue ir muito longe. E um ponto central também é pensar na organização do processo de desmobilização e começarmos a refletir, né, sobre qual o legado das ações desses GTs que foram criados, né, para o enfrentamento da pandemia. Quais as lições, né, aprendidas disso tudo. Né? Então, nessa lógica, pensar nessas lições aprendidas implica pensar nessa lógica da gestão de risco de emergências e desastres, que, por definição, é um conjunto de decisões administrativas, de organização e conhecimentos operacionais, técnicos e científicos, desenvolvidos pelas sociedades, pelas instituições e comunidades para implementar políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades a fim de reduzir o impacto das ameaças naturais, tecnológicas e sociais. Então, no campo da gestão de risco de emergências e desastres, existem algumas ações que são fundamentais, né? Que é conhecer os riscos, prevenir os riscos futuros, né? Reduzir os riscos existentes, preparar a resposta para futuros eventos, alertar, responder, reabilitar e reconstruir. Então, isso é cíclico, né? Então, quando a gente pensa na gestão de risco de desastres, quando a gente está no pós-desastre, em verdade, a gente está lidando com um outro cenário, né, também, que pode ser ali um cenário de futuros eventos de emergências e desastres. E pensar nessa direção implica também pensar nas tipologias de gestão de riscos que são adotadas geralmente pelas instituições. Em função da Covid, né, praticamente todas as instituições estão trabalhando com um tipo de gestão reativa. Né? Então, temos as ações que precisaram ser adotadas de forma emergencial, às pressas, né, sem muita organização. E a gente foi, ao longo do tempo, ali, adotando medidas corretivas, compensatórias, né, para conseguir reagir, né, mais positivamente possível em relação a esse fenômeno que está posto para nós. Mas o ideal é pensarmos em ações prospectivas, né, ações que buscam evitar o aumento ou desenvolvimento de novos riscos, prevenindo erros do passado, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a nossa capacidade de preparação e resposta. Ou seja, num plano de ação orientado para transformações e desenvolvimento sustentável. Penso, a UFRJ tem essa potência, né? Tem essa potência. Existe uma lei, e aí já citei ela hoje aqui, que é a Lei 12.608, dentre os itens lá que competem à União, sobre a questão da proteção e defesa civil, o item 11 chama a atenção nossa, que envolve a ideia de se incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e à distância, destinados à pesquisa, à extensão e à capacitação de recursos humanos
com vistas no gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil. Isso é o chamado CEPED, né? São Centros de Estudos e Pesquisas para Emergências e Desastres, que algumas universidades têm desenvolvido. Então, no caso carioca, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a UERJ, a Fiocruz e a SDEC, que é um CEPED recém-criado, que é a Escola de Defesa Civil, né? A Fiocruz deu um exemplo fantástico de apoio à gestão, à presidência, porque eles organizaram uma série de iniciativas de resposta à Covid-19, né? Então, tudo foi ali acampado pelos CEPEDs, né, em apoio ali à presidência. Na UFRJ nós não temos ainda um CEPED, isso adianto aqui ao pessoal do GT pós-pandemia, é algo que a gente vem discutindo, né, já, né, há alguns meses no âmbito do GT coronavírus, né, sobre o legado do GT coronavírus, e aí a ideia de constituir um CEPED, né, é algo que a gente vem pensando, né, e ponderando em reuniões. CEPEDs também existem em outras unidades, como a USP, a Unicamp, a Universidade Estadual do Paraná, o UDESC, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, UniOeste e a Federal de Pernambuco, entre outras universidades também particulares. Então, isso é uma tendência que começa a acontecer a partir de 2011, com o desastre na região serrana, né? Então, essas universidades passaram a se organizar. A gente chegou a ter alguns encontros aqui na UFRJ, depois do desastre da região serrana, para pensar aí, encontros informais, em verdade, mas acabou que não avançamos na construção, no desenvolvimento, na formalização de um CEPED aqui para a UFRJ. Tá? Mas penso eu que isso aí seja um tema para um outro momento, né, para um outro dia de discussão. Por fim, pessoal, a gestão de risco frente à atual situação requer flexibilidade, consideração de potenciais vulnerabilidades e ajustamentos processuais, com vistas à segurança individual, coletiva e institucional. Para tanto, precisamos contar ainda mais com um compromisso social e trabalho multidisciplinar e em rede dos membros de nossa comunidade universitária e de instituições parceiras, né? E construir, assim, uma cultura de segurança. E a gente percebe isso claramente quando a gente discute essa temática em alguns outros fóruns, né, no âmbito das reuniões do GT, também do plano de contingência. Essa ideia da cultura de segurança, né, tem uma fortaleza bem interessante e no âmbito dos outros GTs também, como o coronavírus e GT pós-pandemia, né? Então, o que conseguimos construir aqui foi fantástico. Então, enredar, né, trabalhar em rede nessa perspectiva, demonstrou aí toda a nossa potência e fortaleza. Por último, deixo vocês com esse pensamento aqui de um autor desconhecido, que diz que pensar sobre e planejar para desastres não é tão doloroso quanto ter que explicar por que nós não fizemos isso antes. Então, essa é a mensagem. Obrigado aí, a atenção, a paciência de todos vocês. Alexandre, tem diversos comentários parabenizando você pela sua apresentação, pelas informações que você trouxe. Como eu falei, eu vou copiar esse chat, depois eu passo para você por e-mail. Eu vou trazer algumas questões que a Bia foi reconhecendo ao longo das postagens aqui no chat, mas se alguém achar que a gente pulou sem querer, por favor, sinalize aqui nas perguntas. A Tatiane Peçanha de Macaé, ela primeiro diz que é sempre bom revê-lo e ouvir seu enorme conhecimento e paixão no assunto, e pergunta se existe algum plano de contingência geral nas instâncias da UFRJ, e ela faz, na realidade são 3 comentários, posso passar os 3 de uma vez, Alexandre? Sim. O outro, ela disse, o PAS, que estava, a meu ver, em testagem no CCS, se já existe previsão da utilização geral ou ampliar para os envolvidos nas práticas presenciais aprovadas. E já faço lembrança que o Comitê de Biossegurança da UFRJ precisa ter representatividade de todos os centros e, se possível, unidades e comissões de biossegurança locais para que o trabalho seja melhor desenvolvido e disseminado. Então, depois eu leio as demais, tá? Obrigada, Alexandre. Ok. Bem, vamos lá, Tatiane. Essa ideia do plano de contingência, até onde, né, eu sei, né,
não existe um plano de contingência que foi desenvolvido no âmbito do UFRJ para enfrentamento de outras situações de emergências e desastres, né? Bem, eu não tenho conhecimento, a gente fez essa busca, né, quando a gente começou a pensar no nosso plano de contingência, que seria um ponto de partida, né? E, em verdade, esse plano ele prevê ações para a Covid-19. Então, futuramente, pensar no desenvolvimento de um plano de contingência multirrisco é algo importante, né? Porque agora a nossa cabeça está focada ali na Covid-19 e na eliminação dessa pandemia, né? Mas é importante a gente considerar aí a necessidade de um desenvolvimento de um plano de contingência mesmo, né, para a instituição e para Macaé, para Xerém. Então, pensar na constituição do desenvolvimento é muito importante. O fato é que a UFRJ é muito grande, né? Então é muito multifacetado. Então, pensar na análise de vulnerabilidade, na análise de risco, não é uma tarefa fácil, não. Né? Então, você identificar os espaços vulneráveis, né, e tentar estabelecer algumas métricas para estabelecer critérios para construir um plano multirrisco não é uma tarefa muito simplória. Então, mas a gente tem aqui pessoas, né, pessoas empenhadas. Então, montar essa rede é algo que, né, é importante ser pensado, planejado. Né? Sobre o PASC, até onde eu sei, não sei se Marisa está aqui, Cláudia, eles estão aqui presentes nessa reunião, mas elas podem dar aí um posicionamento melhor, porque eu não consegui acompanhar. Sim, estou aqui, Alexandre. Opa, maravilha. Acho que a Marisa pode falar aí sobre o PASC, tá? E das questões de biossegurança, né? Então, assim, há algum tempo, a gente tem já ali na representação da professora Bianca lá no CCS, o movimento, né, dela de organizar e de sistematizar as ações de biossegurança ali no CCS. Mas precisamos pensar nas ações de biossegurança para toda a universidade. Tá? Esse é um outro desafio também. Né? E uma das ideias, né, das discussões que a gente tem no âmbito desse grupo é pensar em como, em termos de legado, né, do que a gente pode vir a construir no futuro, como a gente pode estar instituindo um grupo de biossegurança, né, na universidade, entendendo que seria uma estratégia positiva para enfrentamento de situações enfrentou da Covid-19. Então, o risco com acidente com material químico, com material radioativo, até riscos externos, porque estamos perto de uma usina nuclear aqui, a Angra 1 e Angra 2, também tem ali os seus riscos. Então, pensar em como criar estratégias e até capacitar recursos humanos internos para as práticas de biossegurança é fundamental. A gente viu aí claramente que o que mais derrubou, entre aspas, né, afastou do serviço do profissional de saúde foram as técnicas, né, de desparamentação. Então, os profissionais não sabem paramentar. Eu tenho até um no Cruz e no hospital, no CTI do HFAG, no Hospital da Aeronáutica aqui na ilha. E, assim, os resultados não são muito animadores. E olha que são profissionais que já tinham ali, a maioria, uma trajetória razoável em termos de tempo de serviço. Então, muitos não sabem se desparamentar, né? Não sabem usar o EPI corretamente, né? Não sabem se paramentar e se desparamentar. Então, essas demandas para ações de risco, né, de crise, de emergência e desastres. Às vezes parece, pessoal, meio catastrofista, né, o meu discurso, que eu acabo vendo, né, desastres, né, e
risco de desastres com muita facilidade, né? E riscos onde as pessoas não veem exatamente, né? Então, mas pensar na prevenção é muito importante. Então, a lógica da preparação para desastres, ela é muito forte em alguns países. No Brasil, predomina, isso é cultural mesmo, tá na veia, né? No Brasil, você tem uma certa cultura do descuidado, né? E isso é generalizado em todas né, os locais, instituições, e a falta de políticas públicas, né, para enfrentamento dessas situações todas é algo aí que nos expõe. Então, vejam, o Brasil teve o pior desastre radioativo do mundo fora de usinas nucleares, foi o caso do Césio. Como é que se abandona uma cápsula, né, de tratamento de radioterapia num terreno abandonado, né, em Goiânia, e as pessoas rompem aquela cápsula, levando para o ferro velho, pegam um pó químico, que era o pó azulante, cintilante, passaram pelo corpo, né? Então, em nenhum lugar do mundo aconteceu algo parecido. O caso do desastre em Brumadinho e Mariana, né? E a gente tem inúmeras barragens aqui pela área de fronteira do Brasil, né? Em diversos estados do Pará tem muitas barragens e muitas são rompidas, a gente não toma nem conhecimento, né? Mas o caso de Mariana e Brumadinho foram emblemáticos, nunca aconteceu nada dessa natureza em nenhuma parte do mundo. E agora, no caso da Covid, é um exemplo muito negativo que a gente está dando. Então, o Brasil é, por excelência, um país de desastres, né? De múltiplos riscos. Então, essa lógica da cultura de segurança é um ponto sensível. Mas eu vou passar aqui a palavra para a Marisa para atualizar sobre o PASC. Tá bom, depois eu passo outras questões, tá? Bom, boa tarde, pessoal. E, Alexandre, eu acho que você é a pessoa ideal para isso mesmo. Você que tem que ficar aí nos lembrando que, olha, temos sim desastres são importantíssimos e a gente precisa criar o CEPED, sem nenhuma dúvida. Não é? Ou seja, a gente precisa romper com essa lógica que você coloca. Deixa eu só falar do PASC, então, rapidinho, que é o seguinte, o PASC ele é um sistema complexo, ele não é um sistema simples, ele está em finalização nesse momento, né? Então, ele é composto pelo aplicativo, que vai para o celular de cada um, mas ele tem um sistema de acolhimento, ele tem múltiplas articulações, né, com o CTD, com a CPST, enfim. Ou seja, ele é um sistema complexo. A gente está ultimando, na verdade, né, essas articulações para que a gente possa efetivamente pôr, né, em operação. Né? Mas é isso, essa é a notícia que eu posso dar para vocês agora nesse momento. Obrigada. Boa tarde, Marisa. Só para mim complementar a sua fala, fazer a pergunta de que se existe alguma articulação para esse acolhimento em Macaé, se existe alguma articulação com a direção ou com a prefeitura, para que isso também funcione lá e não só aqui no Rio. Obrigada. Sim, sem dúvida, quer dizer, ainda não temos essa articulação, mas isso está no nosso radar e a gente vai, assim, com muita urgência, trabalhar em cima disso. Isso, assim, é o próximo passo, tá? E a gente tem, enfim, claro, todo interesse em que isso aconteça de forma bastante, né, rápida. Eu vou aproveitar a oportunidade, Marisa e o Alexandre, né, e dessa pergunta que foi feita. Eu estou coordenando o trabalho agora de elaboração das diretrizes para o plano de retorno presencial da universidade. Então, a gente fez há pouco tempo as orientações para as atividades didáticas práticas na graduação. Agora eu estou reunindo o trabalho produzido pelas PRs, e o Alexandre também vai escrever nesse texto, a Bianca vai escrever, e era uma ótima oportunidade para a gente divulgar todos os aplicativos que nós temos na universidade que possam contribuir para essa retomada com segurança da UFRJ. Então, é um documento que está em construção. Então, a Marisa e outros que me puderem passar informações, texto, né, com link, para que as pessoas acessem, a gente vai divulgar na universidade inteira. Então, vai ser um documento que vai ser acessível a todos. Então, acho que é uma excelente oportunidade. Então, eu reforço aqui não só
a Marisa, mas todas as pessoas que estão nesse GT, que porventura tem algum aplicativo que possa contribuir para o planejamento local desse retorno a partir das diretrizes que nós vamos construir, né, de forma, como o Alexandre enfatizou, multidisciplinar, aí, com a contribuição de diferentes atores na universidade, a semelhança do plano de contingência. Eu peço que mandem aí para o pós-pandemia ufrj@pr3.ufrj.br, com a brevidade possível, já que é um trabalho que a gente tem um prazo bem curtinho para a gente entregar. Então, eu agradeço muito aí a pergunta e a fala da Marisa e o Alexandre. Então, eu vou trazer aqui comentário da Cristine Ruta, da DUFERJ, que ela fala que devemos planejar como isso será vivenciado. Acho que isso que ela diz, ela se refere ao plano de contingência, né? Ou a apresentação do Alexandre, né? Em sala de aula e em outros espaços. Ela quer saber como que isso vai ser vivenciado nesses espaços. Perfeito. Essa é um grande desafio, né? Então, como eu falei lá no início, a gente, quando pensa no plano de contingência, na construção do desenvolvimento de um plano de contingência, o ideal é você ter um plano antes do evento acontecer. Então, quando o evento não está em curso ainda, você tem como treinar, como capacitar as pessoas, né, como envolvê-las, né, e torná-las responsáveis pela ação. No nosso caso, né, do plano de contingência para a Covid, isso em outras instituições também, a gente teve que trocar, como o pessoal diz, a roda do carro com ele em movimento. Então, isso traz implicações, né? A implicação principal é das pessoas compreenderem, né, a lógica do plano de contingência. Porque o ideal, o melhor dos mundos, é você conseguir envolver a todos, né? Então, criar essa lógica de cultura de segurança, que é muito forte em alguns países. Então, por exemplo, no México, né, que é um país que, né, tem muitas situações de desastres, inclusive terremotos, né? As pessoas, as instituições são capacitadas, são treinadas. No Japão, uma criança, né, numa situação de um abalo sísmico, ela é treinada em olhar para o entorno e, se ela perceber que tem algum estrangeiro que não sabe como se portar diante daquela situação de tremor, ela pega no braço do estrangeiro e ela conduz ele para uma área de segurança, né? E encaminha para adotar uma posição de segurança em relação ao tremor de terra. Então, para vocês verem o padrão, né? E a gente aqui no Brasil, a gente sofre os efeitos disso, né? A gente não tem nem aula de primeiros socorros nas instituições, nas escolas de ensino fundamental. Então, essa questão dessa cultura do descuidado, né, ela provoca os seus efeitos. Então, quando a gente pensa na incorporação da lógica de um documento desse, não é uma tarefa muito simples, né? Porque a gente tentou ali, né, deixar ele bem enxuto, mas as ações que estão previstas ali, elas representam o todo da UFRJ, né? Então, o que é importante é que seja feita uma ampla divulgação na nossa universidade, que as unidades, né, elas compreendam, né, a importância do plano de contingência. Então, a gente fez o encaminhamento. Nesse próximo encaminhamento, a gente vai fazer ali um texto, né, trabalhando um pouco as emoções, no sentido de que o plano seja conhecido, né, pela comunidade e, inclusive, pelos estudantes, porque são muito importantes em termos de mobilização, né? Então, essa consciência, essa ideia da cultura de segurança, né, ela encontra nos estudantes um aliado muito potente, né? Mas a gente não pensou exatamente numa estratégia, né, de como trabalhar essa apropriação da lógica do plano de contingência pelos estudantes, né? Não chegamos a pensar assim, estrategicamente nisso, mas isso é um ponto delicado, importante a ser considerado, já está registrado aqui para a gente estar discutindo. Alexandre, a Cássia, né, do CCMN, ela parabeniza você pela coordenação desse importante trabalho e faz uma pergunta. Algumas ações do plano de contingência exigem recursos adicionais. Isso está sendo pensado? Como fazer? Perfeito. Cássia, boa pergunta. Então, a gente, quando fez a versão 1.3 do plano, essa versão 1.4, e quando fizemos essa reconfiguração, qual foi a preocupação que a equipe teve? Vamos ver exatamente o que a gente tem de recurso, né, para não criar nenhuma ação que seja impossível de ser abraçada, né? Então, nós
fizemos uma interlocução ali com os pró-reitores, visitamos sites, né, das pró-reitorias, e já tinham ali alguns rascunhos, algumas ideias, né, algumas ações que já estavam em curso. Então, fomos ali incorporando aquelas ações que já estavam em curso, né, e propondo novas ações, né? Então, esse documento ele foi amplamente rodado entre os pró-reitores e muitas das ações que foram pensadas, né, que saíam um pouco das condições nossas de execução, foram ali revistas e algumas até retiradas do plano. Então, a gente só deixou no plano apenas aquelas ações execuíveis, aquelas que a UFRJ tem, de fato, condições de execução. Tanto assim que a gente incorporou como revisor do plano o professor Eduardo Halpe nessa versão 1.3 e agora ele está lá nosso pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças. Então, se houvesse alguma coisa ali que fugisse do padrão e das condições da UFRJ de execução, ele estaria sinalizando para a gente. Foi esse o movimento, o olhar que eu pedi que ele fizesse nessa versão do plano. Então, nessa última versão, ele segue esse mesmo alinhamento. A gente tem como revisora a professora Fátima também, né? Não foi visto, né, Fátima, nada que saia ali do padrão das nossas possibilidades. Então, esse é o bizu de se fazer um plano de contingência, né, de construir um documento que seja execuível, né, que seja realmente plenamente executável, perfeitamente executável pela instituição. É claro que algumas ações ali ou outras, elas vão carecer de uma atenção maior em termos de financiamento, e aí isso tudo a gente está acompanhando para ver se nenhuma daquelas ações foram impedidas de acontecer porque faltou ali orçamento, mas de fato até o momento não foi o caso de nenhuma das ações traçadas, tá? Por nós. Alexandre, tem alguns comentários aqui, o Bernardo Freitas, ele comenta que, mais básico ainda, em vários países há treino de evacuação para incêndios. Ele não lembra de ver isso na UFRJ. Eu vou já ler o da Bianca em seguida, que aí você pode comentar. Eu vou ler os dois comentários, vou ler de 2 em 2 para facilitar. A Bianca dá parabéns a você e diz que precisamos avançar e nos articular para todas as situações. A UFRJ é referência e precisa estar bem estruturada para respostas rápidas e efetivas. Ok, beleza. Obrigado, Bianca. Concordo contigo, a gente precisa estar realmente irmanado, né? Nós temos muita potência aqui na universidade e nas situações de emergências e desastres, o que eu observo nos fóruns externos à universidade é que tem muito professor da UFRJ e pesquisador que dá consultoria, inclusive, para fora, né, e dá apoio às ações para fora. Então, acho que a gente, né, precisa aí olhar, né, para a nossa instituição e pensar nas estratégias aqui de desenvolvimento de ações, né, de preparação, de prevenção de riscos internamente. Acho que esse é um ponto aí sensível, importante de ser considerado. Sobre a questão do plano de evacuação, concordo contigo. Desculpa, o nome de quem fez a pergunta Fátima, por favor. É o Bernardo. O Bernardo, ótimo. Bernardo, isso aí é uma preocupação nossa. A gente teve um exemplo aí bastante delicado no caso do HU, né? Então, quando a gente teve aquele risco de colapso de edificação, as pessoas estavam lá no hospital normalmente, trabalhando, e aí viram o chão tremer, as paredes e tudo. E isso, né, criou um cenário bastante caótico. Então, foi feita uma evacuação emergencial das pessoas que estavam lá no HU, dos pacientes e profissionais. Muitos largaram os pacientes lá e tudo. Alguns poucos profissionais ficaram lá, né, para cuidar dessa evacuação dos pacientes. E aí, e os que ficaram não sabiam exatamente algumas técnicas de evacuação simples, sabe, de execução. Então, por exemplo, paciente em uso de nutrição parenteral total, que é uma dieta hiperglicêmica com alta concentração de glicose que a gente faz ao paciente quando ele está impossibilitado de fazer a dieta normalmente. Então, essas dietas que estavam sendo feitas por via endovenosa, né, foram interrompidas abruptamente. Isso provoca uma sobrecarga em termos de produção de insulina, que não é metabolizada, né? Porque não tem glicose suficiente, porque ela foi interrompida. Então, faz um quadro de hipoglicemia por rebote. Então, o paciente desmaia no meio do caminho. Foi o que aconteceu em alguns casos lá. Então, assim, para você ver, e aí na hora de evacuar, tinha salas fechadas, então as pessoas não sabiam por onde ir.
a gente tem construções, né, que assim, não atendem muito essa lógica. Hoje em dia, os hospitais sustentáveis, né, são hospitais menores, né, que são construídos. Né? O nosso hospital foi construído foi na época da ditadura, né, das obras faraônicas, né, de construir tudo grande, né, um hospital grande, a ponte Rio-Niterói, os túneis, aquela coisa toda. E aí, o nosso hospital virou, entre aspas, aí, é um hospital maravilhoso, lindo, bonitão, acho o HU fantástico, mas em termos de evacuação emergencial, numa situação de incêndio, por exemplo, ou de outra natureza, fica muito difícil você fazer evacuação dos pacientes. Então, o ideal é você ter escadas e escadas para evacuação. Então, o pessoal, né, nessa situação enfrentou muitos problemas, né? E ficou muito claro para a gente a necessidade aí de fazer cuidar dessa lógica das evacuações emergenciais, né? Então, a gente não tem também essa questão do treinamento. A gente tem nossas brigadas na UFRJ, então são a garotada que trabalha, né, vibrando, né? Eu já fiz treinamento com eles, né, sobre algumas temáticas, enfim, né? Mas esse é um ponto também ainda importante de ser considerado, né? Então a gente não tem ainda muito bem sistematizado, por exemplo, o HU, quando o pessoal começou a organizar, né, uma equipe para trabalhar a questão da evacuação emergencial no HU, veio a Covid-19, e aí, né, parou tudo, né, desorganizou o processo. Né, mas a gente tem, isso está no radar, né, no caso do hospital, mas isso tem que ser pensado nas outras unidades, nas outras edificações. Então, essa lógica aí de trabalhar com esses multirriscos é importante, né? Esse não é o foco do nosso plano de contingência, né? Então, aqui a gente está focado somente na questão da Covid-19, nossa lente para a Covid-19. Esses outros riscos, né, demandam aí estratégias futuras para a gente estar, né, pensando e desenvolvendo. Tá? Alexandre, a Joana pergunta se as brigadas de incêndio sob a responsabilidade institucional está sendo considerada nesse plano. A brigada, como assim, como parte das ações, não entendi a pergunta, Fátima, porque assim, o plano ele é dirigido para todos os membros da comunidade universitária, né? Então, assim, a brigada exatamente, a gente não definiu ações que a brigada poderia ter no campo das ações que a gente definiu para o plano de contingência para a Covid-19, né? Então, a gente não tem um trabalho especificado das brigadas nesse contexto, né? No plano, não, tá? Mas queremos que para todos, né? Joana, você quer acrescentar alguma coisa? Falar o que você se referiu para o Alexandre? Eu talvez para deixar até mais claro a minha pergunta, porque mesmo relacionado à Covid, né, mesmo sendo um plano de contingência para tratar a questão da Covid, a gente vai lidar com situações que, independente da Covid, a gente já convivia e convive dentro da UFRJ e que se fazem muito importante e necessárias as brigadas. E a gente sabe, pelo menos até onde eu sei, nós não temos ainda uma estrutura das brigadas, né, organizada e sob a responsabilidade institucional da universidade em todos os locais da UFRJ. E mesmo sendo um plano de contingência considerando a Covid, elas se fariam importantes e necessárias em muitas situações que poderiam estar acontecendo. Então, é por isso que eu estou perguntando se, nesse plano específico da Covid, está sendo considerado, até porque a gente não tem muita informação de como andam os encaminhamentos das brigadas de incêndio sob responsabilidade institucional. A gente tem algumas que foram formadas voluntariamente, mas que elas se autogerenciam independente, né, de uma ligação, de um vínculo institucional. Então, eu só queria saber se isso está sendo considerado, mas a partir de uma relação institucional.
Joana, no âmbito do plano de contingência, né, a gente não fez previsão, né, do trabalho das brigadas, não, né, em particular, né, porque assim, a questão do incêndio não que ela não seja importante, né. Veja o caso do Hospital Geral de Bom Sucesso, era um hospital que estava ali, referência para a Covid-19, deixou de ser, né, em função do incêndio que aconteceu lá na unidade. Então, num contexto de pandemia de Covid, as pessoas tiveram que ser evacuadas emergencialmente, né, naquela unidade hospitalar. Mas nós não fizemos essa consideração em termos de ações do plano de contingência, tá? Mas isso, penso, pode estar constando numa outra tipologia de plano, né? Num plano, como eu falei, num plano multirrisco, num plano orientado para prevenção e combate a incêndio, né? Então, isso aí é uma possibilidade, né, para ser pensada. Alexandre, tem um agradecimento aqui do Bernardo. Muito obrigada, Alexandre. De fato, essa organização para contingência é um pequeno investimento, como você disse, face ao que pode acontecer se não pensarmos. Ele está sem microfone, então ele colocou ali no chat, tá? Eu acho que esse trabalho realmente, Alexandre, acho que nós que estamos em diferentes GTs, essa articulação realmente é importante, né? Que um trabalho complementa o trabalho do outro. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer. Aqui no chat acabaram as questões, tem muitos elogios, parabenizando pela qualidade do trabalho, pelo envolvimento, e acho que perguntas e comentários acabaram. E aí eu agradeço muito a você, eu vou passar para a reitora e a gente vai postar aqui um cartaz, que é a próxima apresentação agora que a gente tem aqui no GT. A gente tem trazido temas que são relevantes aí para o debate, para nos ajudar a refletir sobre o planejamento desse retorno, né, e as ações que a gente realiza voltada para a questão da Covid. Então, nós teremos aí o prazer de contar com o professor Davis Ferreira, virologista do Instituto de Microbiologia da UFRJ, que vai falar sobre o comportamento do vírus SARS-CoV-2. Foi indicado aí pelo GT Covid, né, pelo professor Medronho. Então, na próxima será esse debate. E eu agradeço, Alexandre, muito a sua apresentação, acho que foi muito esclarecedora, ajuda a gente a compreender mais todo o trabalho, o esforço, né, desse grupo de trabalho aí que é coordenado por você. Então, eu não sei se você quer fazer algumas palavras finais, eu vou passar para a reitora em seguida para a gente finalizar o nosso GT. Muito obrigada. Tá? Maravilha. Fátima, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Estou assim, né, em conexão com vocês, então, quem tiver alguma questão para colocar, alguma proposta, enfim, né, então a gente pode estar aí trocando figurinhas, né, eu acho que o ponto central da minha fala aqui foi da necessidade de a gente trabalhar, né, em rede. Eu, assim, trabalhava na minha unidade, né, e a gente tem as nossas demandas, né, cotidianas e tudo, mas quando a gente começa a circular, e a pandemia forçosamente fez isso conosco, então essas conexões foram muito positivas, né, que nós estabelecemos a partir dessa pandemia. Se há alguma coisa positiva que a gente possa ressaltar nesse contexto tão difícil que a gente está enfrentando agora, né? Mas essa formação das redes internas, né, de colaborativas e externas que foram sendo desenvolvidas ao longo do enfrentamento da pandemia, né, nos mostra aí a necessidade de a gente estar mesmo irmanado, ombro a ombro, trabalhando junto, né, em prol da instituição, em prol da UFRJ. Então, somos servidores públicos, né, precisamos servir, né, a comunidade, servir a sociedade. Eu acho que esse é o ponto aí central, né, de todo esse nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, um abração para todos, um forte abraço. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Fátima, pela organização do GT pós-pandemia. Vejam que ele tem o nome pós-pandemia, mas a gente está desde a sua formação há quase um ano, ainda per-pandemia, né? Ainda estamos durante a pandemia. Infelizmente, e principalmente no nosso país. Então, muito obrigada, Alexandre. Esse é o espírito. Eu acho que essa tua última frase foi mais do que perfeita. Sua apresentação foi sensacional. Obrigado. Como não podia
deixar de ser, mas essa última frase sobre os servidores é isso, né? O servidor público deve servir ao público com a excelência e o profissionalismo, né, que você e todos os membros do GT Corona e do GT pós-pandemia têm feito nesses últimos meses. Nós da Administração Central só podemos agradecer todos vocês. E você falou muito bem, né? Daqui por diante é assim, né? Multidisciplinar, sempre em torno de uma questão. No momento é a Covid-19, o que virá por aí, né? Antes foi Zika, foi chikungunya, mas nós não estávamos organizados dessa maneira, né? Quando houve os infelizmente, diferentes incêndios na universidade. Mas vamos aos poucos, né? Como dizem os italianos, de pouquinho em pouquinho a gente chega longe. Né? Devagarzinho a gente chega longe, mas depende de profissionais como você, Alexandre, como todos os membros, né, que se dedicam dos nossos grupos de trabalho para enfrentamento da Covid-19, que com certeza serão transformados em breve no CEPED UFRJ. A gente já tem um núcleo de enfrentamento de doenças emergentes e emergentes, translacional, né, que vai do molecular, da vigilância genômica até a questão da vacinação, né, do atendimento aos pacientes. Então esse núcleo já foi, agora vamos ao CEPED, por que não? Não, é porque sim, né? Lógico que sim. Lógico que sim. Vamos porque essa é estruturante, né? Então eu deixo aqui o agradecimento de toda a equipe, né? Não é um agradecimento só da reitora, eu tenho certeza o Fred está aí, é um agradecimento do Fred, da chefia de gabinete, de todos os pró-reitores, do nosso prefeito, de todas as superintendências ligadas à reitoria, porque vocês tornam o nosso trabalho muito mais fácil, né? Vejam que agora a gente está tendo que enfrentar o Ministério Público Federal, o GT emitiu uma nota que consideramos excelente, né? Como eu tinha certeza que seria, né? E vocês demoraram muito para elaborar, mas tenham o tempo de vocês. Vocês precisam elaborar notas que demonstrem para a sociedade a importância, a seriedade do trabalho da nossa universidade. Vejam que a nota foi colocada no site da UFRJ, em menos de meia hora já está no G1, para vocês verem como a nossa universidade no momento, respeitada, e isso nós devemos ao trabalho de vocês, obviamente, ao trabalho de todo mundo que trabalha e sempre trabalhou de maneira muito séria pela nossa universidade. Então, mais uma vez, obrigada. Vamos todos continuar nos protegendo, mesmo vacinados, né? É isso. Alguém falou da testagem, se testa, se não testa. Eu me lembro, né, vou agora aqui do início, né, do HIV, eu era estudante de graduação e nós tínhamos contato com os pacientes sem saber qual era a via de transmissão. Você é muito mais jovem, Alexandre, mas eu peguei, professor, essa fase, eu estava na Fiocruz na época. E trabalhei no laboratório lá. Não, então. Sangue, né, dos pacientes HIV que só tinha. Todo mundo tinha pavor, porque ninguém sabia, né, como era a transmissão. Eu era estudante de graduação, entrava nas salas de isolamento, conversava com os pacientes. A gente, né, fazia o que a gente gosta de fazer, né, que é ficar cuidando de seres humanos. E a gente não sabia qual era a transmissibilidade. Eu lembro, naquela época a gente não usava nem luva, né? Eu suturava as pessoas sem luva, o que não é para fazer, né, Alexandre? Mas a gente usava máscara de pano no centro cirúrgico, né? E hoje em dia o pessoal fica perguntando, uma máscara de pano serve? Gente, no centro cirúrgico só usava até o quê? Até 2000 era máscara de pano no centro cirúrgico. Gente, o importante é usar máscara. Por favor, se for máscara de pano, tem que trocar mais vezes, tem que tomar mais cuidado, não chegar muito próximo. Mas tem que usar máscara, tem que tomar os cuidados que o Alexandre falou, né, tão bem aqui, tem que saber como tira a máscara, como higieniza a mão. É um trabalho de educação que vai perdurar por alguns meses, talvez mais de um ano ainda, não sabemos o que esse vírus ainda nos apresentará de variante. Espero que mais nenhuma chega. Ele vai apresentar o alfabeto em grego inteiro, pelo amor de Deus. Mas então, lembrando lá dos pacientes HIV, eu lembro que no centro cirúrgico,
a gente tinha que testar os pacientes quando começaram os testes, isso alguns anos depois. Aí tinha que testar os pacientes, e aí depois parou de testar, ninguém testava mais. O cirurgião levava para o centro cirúrgico a ideia de que todos estariam infectados. Então, meus caros, todo mundo que está do lado de vocês pensem que eles estão infectados e pense que você pode estar infectado assintomático. Portanto, vamos proteger a nós mesmos e aos outros. Não importa, porque a testagem em massa